Tá chorando por quê? Se você tem um Deus. A gente prega a palavra, não. A gente comprou o terreno, vai começar a construir a igreja e nós estamos pregando a palavra para as multidões através de uma ferramenta chamada internet. Faça isso, querido, compartilhe essa live, convide pessoas, eu vou salvá-la no IGTV, você compartilha com a sua família, traz as pessoas para o reino e coloque tudo aquilo que você almeja dentro da atmosfera do céu. Não permita que a sua visão saia da palavra, saia fora da palavra, mas que ela fique permanentemente na palavra. Mesmo que você esteja naquele tempo, naquele espaço de tempo entre a verdadeira dependência de Deus e a autonomia dos homens. Sabe por quê? Porque esse tempo chamado delay tem tempestade, tem às vezes até um vulcão em erupção. Sabe Deus o que é que tem por aí pelo seu caminho? Mas a Bíblia diz que quando passares pelas águas e quando passares pelo fogo, Deus é conosco. Então não importa qual seja a tempestade que nos alcance, querido, a mão do Senhor chega primeiro. Amém? Terminando. Ó Senhor Deus, ser bondoso para com os que são bons, para com os que obedecem aos teus mandamentos. Aí entra um processo, né? O Senhor nos disse: tudo posso naquele que me fortalece. Então até essa fraqueza, essa luta que você tem na sua carne, você pode vencê-la através daquele que lhe fortalece. Abriu a sua Bíblia, pegou comigo? Vamos ler o Salmo de número 125. Eu tenho uma palavra disruptiva para a sua mente hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você e você vai romper fronteiras e vai avançar para os lugares altos para os quais você foi predestinado para ocupar. Deus não criou o covarde. Diferente do que a gente escuta, né? Deus não chamou covarde. Não existe covarde. Deus só criou valente. Nós é que nos acovardamos muitas das vezes diante dos desafios que a vida nos impõe. Mas hoje eu quero te dizer, você é maior do que esse desafio que tem sido uma pedra de tropeço no seu caminho. Confia no Deus Todo-Poderoso de Israel e na palavra que Ele está liberando sobre a tua vida hoje. Olha o que está escrito: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como os montes de Sião, que não podem ser abalados. Nós, queridos, nós não podemos ser abalados. A nossa confiança está posta no Senhor dos exércitos para sempre. Isso significa, querido, que entre a sua dependência de Deus e entre a sua autonomia dos homens, porque não podemos depender dos homens, não é orgulho, não é prepotência, não é arrogância, mas é entender que só Deus tem aquilo que nós precisamos para preencher o nosso coração, o nosso vazio e para completar a nossa alma. Então, entre essa autonomia dos homens e essa dependência plena de Deus, existe um espaço de tempo que na área da televisão a gente chama de delay. Nesse período de tempo tem os vales, tem as guerras, tem as tempestades. Oh Jesus, tem misericórdia. Mas Ele disse que está conosco para sempre. O que significa que Ele está com você nesse delay de tempo, entre você conseguir ser autônoma de fato, livre dos homens e dependente completamente de Deus. Porque muitas vezes a gente fala: eu dependo de Deus, eu só dependo de Deus, mas a gente passa um tempão chorando por causa dos homens e não gastamos o nosso tempo na palavra. Mas o Senhor diz assim, ó Senhor Deus, sê bondoso para com aqueles que são bons. Isso aqui era o profeta, era o rei, era o salmista clamando pela bondade de Deus. Você já clamou pela bondade de Deus hoje? Porque uma coisa é saber que Ele tem graça, uma coisa é saber que Ele tem favor dobrado, uma coisa é saber que as misericórdias do Senhor são os motivos pelos quais nós não somos consumidos. No meio, suplicado pela bondade de alguém, chorado pela bondade de alguém, clamado pela misericórdia de alguém. Você já falou com Deus hoje? Você já disse para Ele quais são os seus limites, até onde você não suporta mais ir? Você já clamou pela bondade de Deus? Clame, querido, abre a sua boca e fale com Deus, porque Ele ouve, escuta, responde. Ele é um Deus soberano, galardoador daqueles que o buscam. A palavra do Senhor diz: se nós não clamarmos, as pedras clamarão no nosso lugar. Você já clamou pela bondade de Deus hoje? Já clamou pela cura? Já clamou pela prosperidade? Que coisa mais gostosa do que prosperar? Prospera, querido, prospera, que o reino precisa descer para a terra. E a igreja do Senhor precisa crescer. E é com a sua prosperidade que o reino vai ser implantado
ao redor desse mundo que você vive. Jesus é a graça manifesta, mas Deus sempre foi graça. Ele amou o mundo o tempo inteiro, desde o momento que Ele criou. Nós somos criados por Ele e criados em amor para o amor. E a gente banalizou essa palavra, né? A gente banalizou esse sentimento. Hoje as pessoas falam, né? Eu te amo, assim, de uma forma tão evasiva, né? Às vezes até de uma forma abusiva, fazendo com que o outro acredite que está sendo amado, acredite que está recebendo o melhor, e quando na verdade não é nada disso, porque o que a Bíblia fala sobre o amor? Né? O amor, ele transcende qualquer outro dom, ele transcende qualquer capacidade. O amor, ele é muito superior a tudo que é palpável, né? O amor é uma atitude de doação, é uma atitude de verdade, é uma atitude de lealdade, de bondade, de misericórdia. É isso que a gente acabou de ouvir. O reino de Deus é implantado em amor. Não tem como a gente clamar que venha o teu reino e rotular pessoas e dizer quem pode e quem não pode, dizer quem vai e quem não vai. Não tem como a gente clamar por um reino que é firmado em misericórdia e não ser misericordioso. Não tem como clamar por um reino que é firmado em bondade e a gente não dividir, não ter um coração generoso. Não tem como clamar por um reino que é firmado em lealdade. Deus é leal comigo e com você. É agregar valor, é fazer com que o outro se sinta contemplado, se sinta acolhido, se sinta aceito, se sinta inserido. A igreja de Cristo precisa fazer justiça com as suas ovelhas, inserindo cada uma no seu lugar. Porque nós fomos projetados, fomos desenhados, fomos criados com um propósito. E muitas vezes essa injustiça de quem parece melhor, de quem sabe mais, de quem expressa melhor. Gente, Davi foi escolhido sendo um pastor de ovelhas. Não havia nenhuma razão lógica do ponto de vista humano para ele ser escolhido como rei. Então a justiça aos olhos de Deus, ela sonda corações e mente. Não é uma justiça de balança humana. Ele não desiste, né? Eva e Adão fizeram lá um negócio, ele foi, criou outra situação, e aí veio o dilúvio, ele criou outra situação. Ele não desiste da humanidade. Ele não desiste. Nós somos criados à imagem e semelhança dele. Ele não vai desistir de nós. As pessoas desistem? Desistem. Tem gente que nos deixa pelo caminho, tem gente que fala, epa, essa guerra não é pra mim. E às vezes não é mesmo. Tem pessoas que têm que ficar pelo caminho. Se elas forem com a gente, acontece como aconteceu com o pessoal que estava lá naquele barco de Jonas. Vocês lembram de Jonas? Eu gosto de falar essas coisas assim, para ver se o pessoal conhece a Bíblia ou não sabe nada da Bíblia. Então, Jonas, ele se desviou do propósito. Você já fez isso? Quantas vezes a gente se desvia do propósito de Deus, não é verdade? Você compra um terreno, ele dobra de preço, bacana. Mas olha, em vão trabalha o homem que não tem aliança com Deus. Porque tudo isso se dissolve com o tempo. Mas a unção, a graça, o favor, a proteção divina, aquela que acompanha o profeta. O profeta nunca tem nada, mas está sempre distribuindo. E nunca falta nada para o profeta, né? A gente nunca ouviu falar de profeta que estava cheio de posses. Já ouviu falar? Nunca ouviu falar. Vou estudar mais a Bíblia. Mas os profetas não têm posse. Você sabe disso, né? A posse dos profetas é a palavra. Eles são ungidos, comissionados. Eles creem, eles têm fé. Eles têm unção, eles determinam. Eles dizem, não vai chover. Ei, chuva, desce. E no nome do Senhor dos Exércitos, eles são honrados. E Deus nos chamou para profetizar. Querido, abre a tua boca, profetiza, levanta as tuas mãos, declara que eu vou ter mais que o suficiente. Posso ouvir um glória? Yes! Um dia vai ser interativo esse negócio aqui. Acho que eu vou fazer na sala do Zoom, vou abrir o som, para eu ficar ouvindo vocês falarem glória, porque é muito glorioso. Fico pensando, o que vocês estão sentindo aí do outro lado? Porque mente de abundância é a mente que elimina a escassez. Alguém chega e fala assim, não vou nem chamar fulano para almoçar, porque eu vou ter que pagar a conta. Isso é mente de escassez, gente. Pelo amor de Deus, paga um almoço para alguém. Paga um almoço para alguém. Tenha o prazer de dizer, vem cá, vou fazer uma feijoada aqui. Aí você junta tudo. Quem não tem
tem generosidade, quem não tem capacidade de doar, não tem necessidade de receber. Para que Deus vai te entregar se você está retendo tudo? Você fica guardando restinho. Ó, não estou mandando ninguém desperdiçar, mas você fica naquela coisinha, sabe? Querido, não vai faltar. É mais que o suficiente. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus